Sou o professor Catian. Dando continuidade aos tópicos de geometria plana, apresentaremos o seguinte tema: resolução de triângulos aplicando a lei dos senos e a lei dos cossenos. Resolver triângulos é estabelecer um conjunto de cálculos que nos permitam determinar os lados, ângulos e outros elementos do triângulo. Temos a lei dos senos e a lei dos cossenos, que são utilizados para a resolução de triângulos quaisquer que não sejam retângulos. Quando o triângulo é retângulo, ou seja, um ângulo interno de 90 graus, utilizamos as relações métricas ou as relações trigonométricas. Neste vídeo, iremos resolver triângulos aplicando a lei dos senos e a lei dos cossenos. Lei dos senos determina que a razão entre cada medida de um lado e o seno do ângulo oposto é sempre constante. Essa constante é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, 2R. Então nós temos aqui um triângulo ABC e uma circunferência circunscrita, ou seja, passando pelos três vértices. Então nós temos aqui a seguinte relação: esse lado A está para o seno do ângulo A, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Isso aqui é equivalente ao diâmetro, 2R. Então, A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C. Isso aqui é igual a 2R. Questão 1. Dado o triângulo ABC abaixo, determine a medida do lado X. Então, nós temos um triângulo de vértices A, B e C, ângulo A 30 graus, ângulo B 45 graus, lado CB 10 e o lado ABX, que é variável. Então, nós temos, aplicando a lei dos senos, que esse lado X está para o seno de 45 graus, assim como 10 está para o seno de 30. Então apareceram aqui dois ângulos notáveis. Então nós sabemos que esses dois ângulos notáveis aqui são os ângulos da tabelinha dos ângulos notáveis. Então nós temos aqui que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então nós temos aqui x está para a raiz de 2 sobre 2. Assim como o lado 10 está para o seno de 30, que é equivalente a meio. Então nós temos aqui uma proporção. Então nós podemos afirmar o quê? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Logo, x multiplicado por 1 meio vai ser igual a 10 multiplicado por raiz quadrada de 2 sobre 2. Como nós temos uma equação com o denominador 2, então nós podemos cancelar o denominador comum. Então nós temos que x será igual a 10 raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. Lei dos cossenos. Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Então nós temos um triângulo qualquer, ABC, de lados A, B e C. Então nós podemos aqui determinar três relações entre o lado e o ângulo. Então nós temos o quadrado de A vai ser igual ao quadrado de B mais o quadrado de C menos 2 vezes B vezes C, cosseno do ângulo A. Segunda relação, o quadrado de B vai ser igual ao quadrado de A mais o quadrado de C menos 2 vezes A vezes C, cosseno do ângulo B. E nós temos aqui uma terceira relação, que diz que o quadrado de C vai ser igual
o quadrado de A mais o quadrado de B menos 2 vezes AB cosseno do ângulo C. Então, observe, quando nós pegamos o lado minúsculo A, nós relacionamos com o cosseno do ângulo A. Quando pegamos o lado B, relacionamos com o cosseno do ângulo B. Quando pegamos o lado C, relacionamos com o cosseno do ângulo C. Vamos verificar agora duas aplicaçõezinhas aí. Questão 2. Dado o triângulo ABC abaixo, determina a medida x do lado CB. Então, nós temos aqui um triângulo aqui de vértice ABC. Esse lado mede 15, esse lado mede 10. E a variável aqui é o lado BC, que nós vamos designar isso aqui de x. Então, nós temos o seguinte. Aplicando a lei dos cossenos, nós temos o seguinte. Esse lado oposto ao ângulo de 60 graus vai ser, então, quadrado de x igual 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes os dois lados que formam o ângulo, 10 vezes 15, cosseno de 60 graus. Então, nós temos aqui x quadrado vai ser igual 10 ao quadrado, 100, 15 ao quadrado, 225, e aqui já vou efetuar esse produto aqui, ó, 2 vezes 10 vezes 15 dá 300. Cosseno de 60 graus é a mesma da tabelinha dos ângulos notáveis. Então, o cosseno de 60 graus, se vocês observarem aqui, vale meio. Então, isso aqui multiplicado por meio. X quadrado igual 325 menos 300 vezes o meio, eu tenho uma multiplicação aqui, então eu posso simplificar. 300 por 2 dá 150. Então, nós temos que x quadrado 175. Logo, x vai ser a raiz quadrada positiva de 175. Raiz quadrada de 175 é um número irracional, então nós devemos decompor. Decompondo esse número aqui, o 175, nós temos que é 5 ao quadrado, que é 25, multiplicado por 7. Esse 5 ao quadrado, que está dentro da raiz, com o índice 2, ele sai fora da raiz. Portanto, 5 raiz quadrada de 7 unidades de comprimento. Questão 3. Em um triângulo, os lados de medidas 6 raiz quadrada de 3 centímetros e 8 centímetros formam um ângulo de 30 graus. Determina a medida do terceiro lado. Então, nós temos dois lados e um ângulo compreendido pelos lados. Então, nós podemos afirmar o seguinte. Se esse lado aqui nós designarmos de 6 raiz de 3, esse aqui vai ser 8 centímetros. Eles formam esse ângulo aqui, que é equivalente a 30 graus. A pergunta é, determina a medida do terceiro lado. Então, nós vamos designar isso aqui de x. Novamente, nós temos dois lados e um ângulo formando os dois lados. Então, nós vamos aplicar o teorema dos cossenos. Nós podemos afirmar que o quadrado de x vai ser igual a 8 quadrado mais 6 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos 2 vezes 8, 6 raiz quadrada de 3, cosseno do ângulo de 30 graus. Efetuando esses cálculos, nós teremos que x quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 raiz quadrada de 3 ao quadrado
eu tenho que calcular 6 ao quadrado, que é 36, e raiz quadrada de 3 ao quadrado é simplesmente 3. Então, 36 vezes 3 dá exatamente 108. Menos. Vou deixar indicado aqui 2 vezes 8 vezes 6, raiz quadrada de 3, apareceu o cosseno de 30 graus. Então, voltando na tabelinha dos ângulos notáveis, nós verificamos que cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, nós temos o seguinte, x quadrado, efetuando essa soma aqui, 64 mais 108 dá 172. Menos. Como nós temos aqui esses fatores aqui, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Então, ficou 8 vezes 6 dá 48. Vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós temos que x quadrado será igual a 172 menos 48 vezes 3, 144. Logo, nós temos que x quadrado vai ser igual a 172 menos 128, 144, é 28. Logo, nós temos que x vai ser a raiz quadrada positiva de 28. Raiz de 28, raiz quadrada de 28 é um número irracional. Então, nós temos que decompor esse 28. Decompondo esse 28, é 2 ao quadrado, que é 4 vezes 7. Então, nós aqui tiramos que x, raiz quadrada de 2 ao quadrado, ele sai fora da raiz, fica 2, raiz quadrada, centímetros. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Faça suas inscrições no canal do YouTube para assistir os demais vídeos. Envie sugestões e chega por hoje.